Dupla de ataque. Dupla de ataque. Fala aí, pessoal, tudo em paz? Chegando mais uma edição do Dupla de Ataque aqui no canal do YouTube do Futebol Globo CBN. Hoje, a dupla com uma substituição. Você já deve ter percebido que eu não sou o Mário Marra. Se você não percebeu, use óculos. Mas hoje, honrosamente, eu estou aqui no descanso de Mário Marra para tabelar com o ídolo e o grande amigo Paulo Vinícius Coelho. Vem aí um final de semana de muito futebol no Brasil, de muito futebol internacional, com as grandes ligas em momentos importantes, e a partir de agora a gente vai mergulhar com tudo. Vambora? Bom, vou abrir a nossa conversa destacando Flamengo e Bahia. É o meu destaque de Campeonato Brasileiro. É um jogo muito interessante no Maracanã, duas camisas super pesadas, mas times que têm objetivos totalmente diferentes. Estamos falando de um time que tem como missão, no momento, perseguir o líder, é o Flamengo, e outro time que tem como ambição, no momento, se afastar de qualquer perigo que possa existir de rebaixamento, é o Bahia. Estamos falando de um time, o Flamengo, que tem a sua força no sistema ofensivo, né? Um ataque super poderoso, super badalado, que está tentando encontrar aquela velha intensidade em um novo momento, né? O Rogério Ceni tentando encontrar o melhor Flamengo, seja com Gabigol, ou Gabi, né, como ele quer ser chamado, e Bruno Henrique no ataque, seja com o Pedro, que para mim é o melhor jogador do Flamengo no ano, com um desses dois parceiros à frente, ou até com os três, numa situação emergencial, mas é um Flamengo que está tentando se encontrar e que sabe que o seu ponto forte está do meio para frente. Do outro lado, a gente tem o Bahia, que tem a sua principal fraqueza na sua defesa. Bahia é a pior defesa do campeonato. E o Bahia contratou o Mano Menezes justamente para corrigir esse problema. E não é que do Roger para o Mano, a média de gols sofridos disparou. Então essa é uma preocupação. Como é que o Bahia, que se defende mal, vai parar o Flamengo, que ataca muito bem? Acho que essa é uma chave para o jogo desse fim de semana, jogo de domingo no Maracanã, Flamengo e Bahia. Eu vou ficar de olho. O clássico brasileiro é Internacional e Palmeiras. Lembranças de 41 anos atrás. Lembranças que o Inter queria muito ter mais frescas na memória, quando foi campeão brasileiro e enfrentou o Palmeiras na semifinal. O Jornal da Tarde, na época, titulou Falcão ou Mococa? E no dia seguinte, Falcão, é claro. O Inter era muito melhor. Hoje, não é. O Palmeiras pode ganhar em Porto Alegre. Bom, taticamente, PVC, meus amigos, eu vou ficar bem de olho no jogo, que não é no fim de semana, é na segunda-feira, é o jogo entre Corinthians e Goiás, na Neoquímica Arena. E por que eu vou olhar para esse jogo do ponto de vista tático? Porque é um jogo que vai exigir do Corinthians algo que, em termos de comportamento, ele tem mostrado dificuldade. A gente viu um Corinthians de uma vitória espetacular contra o São Paulo, líder da competição, que teoricamente embalou para enfrentar um dos piores times do campeonato, mas não tem sido bem assim. O Corinthians ganhou do São Paulo, que é o líder, o Corinthians ganhou do Inter, que era o líder, o Corinthians empatou com o Grêmio, que vinha muito bem, e o Corinthians com 2 homens a menos. Para esse tipo de estratégia, o Corinthians tem ido bem com o Mancini. Organizado, marcando muito, velocidade para sair. Mas o jogo contra o Goiás é uma proposta completamente diferente. É uma proposta que o Corinthians tem encontrado dificuldades, com pouco espaço para trabalhar a bola, tendo que ocupar o campo do adversário, deixando a sua zaga exposta. Nesse tipo de jogo, onde pede muita circulação, com intensidade e qualidade no campo ofensivo, o Corinthians tem sofrido. Então eu estou curioso para ver se existirá um embalo do clássico de domingo refletido no jogo de segunda-feira, ou se o Corinthians vai mostrar as suas mesmas dificuldades. Com o Jô de volta, no lugar do Léo Natel, isso é importante para esse jogo, e acho que vale a gente esperar algo de Casares. Tecnicamente é o melhor do time, foi ótimo contra o São Paulo, e em um jogo onde existirão poucos espaços para articular, um cara que tem alguns lampejos geniais como o Casares, pode fazer a diferença. O comportamento tático do Corinthians contra o Goiás merece bastante atenção. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. É o líder contra o vice-líder da Bundesliga na Alemanha neste final de semana. O detalhe é que o líder não é o Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen, depois de muitos anos, assume a primeira posição e briga pela liderança e pelo seu primeiro título alemão. Vamos lembrar que em 2002, o Leverkusen foi vice de tudo.
da Champions League, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Hoje, a arma é o meio-campista Amiri, da seleção da Alemanha, e o técnico Peter Bosz, que já foi vice-campeão da Copa da Liga Europa pelo Ajax. Bom, nas ligas europeias, a minha atenção neste final de semana vai para a Inglaterra, para um jogo que não é clássico, mas que vai ser muito interessante. Sábado, por volta do meio-dia, Southampton e Manchester City. Southampton, uma das surpresas da Premier League, é o quarto colocado para o início da rodada, vem superando aí uma série de postulantes que investiram muito mais do que ele, só está atrás do Liverpool, do Tottenham e do Leicester, que é uma outra surpresa dentro de uma outra perspectiva. Mas o Southampton é uma das ótimas notícias desse começo, desse primeiro turno de Premier League. É um time que tem o Danny Ings marcando os seus gols, já são 6, que tem o Che Adams dando as suas assistências, já são 4, e um trabalho muito competente do Ralf Hasenhüttl, técnico alemão, que já admite que observa os adversários respeitando muito mais o Southampton, empatou com o Arsenal no meio de semana em 1-1, e que faz uma campanha sólida. É um adversário difícil, bem difícil de ser batido. Do outro lado, a gente tem o Manchester City, que é uma das decepções da temporada até aqui, né? Quem diria que depois de 12 jogos, 12 rodadas de Premier League, o City seria apenas o 8º colocado, né? Ninguém imaginaria isso. Que dos 12 jogos que fez, teria vencido só 5. Ninguém imaginaria isso. Então, embora esteja muito bem classificado para o mata-mata da Champions, na Premier League, o City não consegue deslanchar. Vem, inclusive, de 2 empates, o penúltimo no clássico contra o Manchester United, um resultado normal, mas uma atuação ruim, um jogo ruim, e nesse meio de semana o City do Guardiola empatou com o West Bromwich, o segundo pior time da competição. Então é um City que por enquanto decepciona, contra um Southampton que surpreende. O que é que vai valer mais? A qualidade técnica do City ou o bom momento do Southampton? É um duelo de times e de ambições e de situações bem diferentes que vale a minha e, consequentemente, a sua atenção também, PVC e quem está ligado neste dupla Manchester City e Southampton. Tô de olho. Messi é o personagem internacional da semana, porque igualou o Pelé como o maior goleador da história por um só clube. O número é polêmico. Pelé marcou 1.091 vezes pelo Santos, mas, retirando amistosos, 643. É o número que Messi tenta superar neste final de semana, no clássico contra o Valência. O Barcelona e Messi precisam se superar. O início de campanha é péssimo e a única boa notícia é o possível recorde. Bom, o meu personagem deste final de semana é uma homenagem. Infelizmente, é um personagem que nos deixou essa semana, mas que tem um contexto muito ligado com o Campeonato Brasileiro. O jogo é Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino, que hoje já respira mais aliviado, depois de ficar um bom tempo na zona de rebaixamento, lamenta muito a morte de um dos seus principais treinadores de todos os tempos, que não foi vencedor, como o Luxemburgo foi na década de 90, mas que marcou a história de maneira firme no Massa Bruta. É o Marcelo Veiga. O Veiga que infelizmente nos deixou essa semana vítima de Covid. Ele era atualmente técnico do São Bernardo, mas no Bragantino viveu seus melhores momentos. Foram várias passagens, 516 jogos, não é pouca coisa. Entre os mais variados tipos de campanha, em 2007, uma campanha de semifinal no Campeonato Paulista, onde caiu para o Santos e tinha jogadores bastante interessantes, tanto é que 4 deles foram para o Corinthians na sequência. O goleiro Felipe, o zagueiro Zelão, o volante Moradei e o atacante Everton Santos. Marcelo Veiga tinha como característica trabalho de defesa muito forte, com muita marcação, com muita velocidade. Era assim que ele montava as suas equipes. Pelo tempo que ficou em Bragança, pelo número de jogos, era chamado de Alex Ferguson do interior do estado, claro, uma alusão ao técnico que ficou um tempão lá no Manchester United. Infelizmente, o Veiga nos deixou vítima de Covid, foi o primeiro profissional da área técnica do futebol que faleceu de Covid depois que o esporte foi retomado no mês de agosto aqui no Brasil. Não somos capazes de dizer se ele foi infectado no ambiente de treino, de jogo ou de viagem, isso é possível,
mas é uma história que não pode ser esquecida, é uma morte que é muito sentida e que certamente o Bragantino trará o luto consigo de uma perda histórica do time de Bragança Paulista. O gol do sul-coreano Son contra o Burnley na temporada passada faz a Inglaterra se lembrar do início da trajetória dos estrangeiros. Se você não sabe, foi só em 1978 que a Federação Inglesa permitiu a entrada de jogadores internacionais, jogadores de outros países que não britânicos. É verdade que antes havia casos de jogadores internacionais, como o goleiro Tchaikovsky ou como o goleiro Trautmann, que foi herói de guerra e que depois, prisioneiro na Inglaterra, passou a jogar pelo Manchester City. Mas a liberação para estrangeiros só em 1978. Ardiles foi o primeiro campeão do mundo a jogar no campeonato inglês. Era argentino. Hoje, Son é autor do gol mais bonito do ano. Um deles, pelo menos. Prêmio Puskás. Um dos finalistas ao prêmio de gol mais bonito da temporada. A Coreia do Sul faz parte hoje dos melhores do mundo e da Premier League. PVC, que prazer. Foi ótimo estar contigo nesse dupla de ataque, substituir o genial Mário Marra ao lado do não menos genial Paulo Vinícius Coelho. Você que está assistindo, se não ainda se inscreveu no canal do Futebol Globo CBN, faça agora. Se já se inscreveu, deixa o like pro vídeo. Se já se inscreveu e já deixou um like pro vídeo, tá liberado para curtir o seu final de semana e semana que vem tem mais dupla de ataque por aqui. A gente se vê. Valeu!